Fala pessoal do canal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o monitor do Raciocinando a Matemática e na aula de hoje a gente está aqui para critérios de divisibilidade, meus amigos. Uma coisa que é importantíssima na matemática. Por isso que eu estou um pouco agitado assim, porque eu preciso que vocês entendam que essa matéria é importantíssima na matemática. Normalmente uma pessoa chega às vezes no ensino médio sem saber esse conteúdo. Isso é importantíssimo de ser dominado, porque ajuda, facilita em operações matemáticas. Isso torna a matemática muito mais fácil do que você não saber esses conceitos. A gente vai dar uma relembrada em divisibilidade, vai dar uma ideia do que esses critérios, e a gente vai abordar eles aqui para você ficar sussa na matemática. Os critérios, pessoal, eles ajudam a gente a saber se um número é divisível por outro. E isso vai facilitar as operações matemáticas, como dito. Para a gente relembrar, a divisibilidade, ela indica se um número é divisível por outro e de forma exata. E os critérios buscam também fazer a divisibilidade sem deixar resto. Se a gente pegar aqui, por exemplo, os critérios de divisibilidade, a gente vai começar pelo 2. Um número, pessoal, ele só é divisível por 2 se esse número for par. Então, por exemplo, se a gente pega 274, ele é divisível por quê? O 4, ele é par. Como o final é par, o número é par também. E se o número é par, ele é divisível por 2. Agora, por exemplo, 375. O 5 é ímpar. O final ímpar, o número é ímpar. Ele não é divisível, porque o final é ímpar. É um número ímpar. E agora o critério de divisibilidade para o número 3. Para o número 3, a gente tem o seguinte. A soma dos algarismos daquele número deve ser divisível por 3. Então, por exemplo, 123. Ele é divisível, por quê? Se a gente pega o algarismo 1 somado com o algarismo 2, somado com o algarismo 3, isso vai resultar em 6. E o 6, pessoal, ele é divisível por 3. Tudo bem? De volta aqui, pessoal. Continuando em questão dos critérios de divisibilidade, agora a gente vai ver mais alguns números, como, por exemplo, os critérios do divisão por 5, por 10, por 4 e por diante. A gente vai ver os outros números aqui. Então vem comigo, tudo bem? Então a gente tem aqui os números que são divisíveis por 5, pessoal. Qual é o critério de divisibilidade para um número ser divisível por 5? Ele tem que terminar em 0 ou em 5. Vou pegar aqui como, por exemplo, o 145. O 145 ele termina em 5. Logo, é divisível por 5. Agora, por exemplo, o 300. O 300 ele termina em 0. Entra também no critério e também é divisível por 5. Agora, por exemplo, o 281. Ele termina em 1. Nem é 0, nem é 5. Ou seja, ele não é um número divisível por 5. Agora, os critérios de divisibilidade por 10. O número é divisível por 10 caso ele termine em 0. A gente tem aqui como, por exemplo, o 200, que termina em 0. O 5.000, que também termina em 0. E até mesmo 1 milhão, que termina também em 0. Logo, eles são divisíveis por 10. Agora, se a gente pega 5.055, ele não é divisível por 10. Por quê? Porque ele não termina em 0. Tudo bem? Agora, o critério de divisibilidade do 4, pessoal. O critério de divisibilidade do 4 é o seguinte. A gente vai ver os últimos 2 dígitos. E se esses últimos 2 dígitos forem divisíveis por 4, aquele número completo é divisível também. Como, por exemplo, o 124. Se a gente pega e separa os últimos 2 dígitos, que é o 24, e a gente tenta dividir por 4, a gente vê que é divisível. Ou seja, o número 124 como todo é divisível por 4, porque os últimos 2 dígitos dele são divisíveis por 4. Então, se a gente pega o 121, ele não é divisível, porque se a gente pega 21 e tenta dividir por 4, a gente vê que não dá um valor exato, que entra em questão que não faz ele ter um critério de divisibilidade. Tudo bem? Agora, vocês vão perceber que, além de estar um pouco fora de ordem, essas bi que eu comecei aqui por 5, depois eu fui para o 10, depois eu fui para o 4, eu montei aqui por uma associação de semelhança. Alguns critérios são um pouco parecidos e eu decidi manter essa ordem. E também vocês vão perceber que a gente não tem o critério de divisibilidade do número 7, pessoal. Porque não é que não existe um critério de divisibilidade pro número 7. É porque é um critério que é muito complexo. E não compensa você tentar decorar esse critério, sendo que os outros números são bem mais importantes e mais fáceis de ser memoráveis. Tudo bem? Mas continuando, agora a gente vai para o critério de divisibilidade do 8. Ele é o seguinte, pessoal. Se os últimos 3 dígitos
forem divisíveis por 8, esse número é divisível por 8 por completo. Como, por exemplo, 1512. Se a gente pegar os últimos 3 dígitos, vai ser o 512. Se a gente tentar dividir 512 por 8, a gente vai ver que dá um valor exato, é divisível. Logo, o número completo 1512 também é divisível por 8. Então, se a gente pega o 1514, se você pega os últimos 3 dígitos, que é o 514, e tenta dividir por 8, não dá um valor exato. Logo, o número completo 1514 não é divisível por 8. Agora a gente vai para o critério de divisibilidade do 6. O número é divisível por 6 se ele ao mesmo tempo for divisível por 2 e por 3. Por isso, o critério de divisibilidade por 3 e por 2 é bem importante para você poder fazer o critério de divisibilidade do 6. Tudo bem? Então, vamos pegar aqui como, por exemplo, o número 132. A gente vai ver que ele é divisível por 6. Por quê? Se você tenta dividir 132 por 2, como isso é um número par, é divisível por 2. E por 3, se a gente soma os algarismos 1 com 3 com 2, isso vai dar 6. 6 é divisível por 3. Logo, esse número é divisível por 6. Por isso a gente pega, por exemplo, o número 104. O número 104 é o seguinte, ele é um número par. Logo, é divisível por 2. Porém, não é divisível por 3, porque se a gente soma os algarismos, a gente vai ver que isso dá 5. E 5 não é divisível por 3. Logo, também não é divisível por 6. Tudo bem? E, por último, o critério de divisibilidade por 9, pessoal. O número vai ser divisível por 9 se a soma dos seus dígitos também for divisível por 9. Vamos pegar aqui como, por exemplo, o 81. Se a gente soma os algarismos de 81, isso vai resultar em quê? Em 9. 9 é divisível por 9, que no fim dá 1. Logo, o número 81 é divisível por 9. Agora, o 134. Se a gente pega o 134 e soma os algarismos, a gente vai ver que isso daqui dá 8. 8 dividido por 9 não dá um valor exato. Logo, 134 não é divisível por 9. Tudo bem? De volta aqui, pessoal, para a gente terminar com a aula de critérios de divisibilidade, trouxe mais alguns exercícios sobre essa matéria. Trouxe aqui exercícios que eu vou resolver logo logo, e esses exercícios com asteriscos que vocês vão resolver, e depois que tentarem resolver, vocês vão ver a resolução no comentário ou descrição, tudo bem? Eu vou dar um espacinho aqui para vocês poderem anotar, né, poderem tirar um print e tudo mais, tentar resolver, e agora eu vou vir resolvendo eles aqui, beleza? Então, bora lá? Pessoal, aqui a gente quer verificar se os números são divisíveis por 2, 3, 5 ou 10. Como é que a gente vai fazer isso? Vai lembrar dos critérios de divisibilidade. Por exemplo, o número 144. Vamos conferir se ele é divisível por 2? A gente vai ver que sim. É um número divisível por 2 porque ele é par. Todo número que é par é divisível por 2. Tudo bem? Agora a gente vai verificar se ele é divisível por 3. Vamos ver se ele é divisível por 3. A gente vai somar os algarismos. A gente vai ver que 4 mais 4 dá 8. 8 com mais 1 dá 9. 9 é divisível por 3? É. Ou seja, 144 também é divisível por 3. Olha só. Por 5, pessoal, a gente vai ver que por 5 não dá. Por quê? Porque não termina nem em 0, nem em 5. Um número só é divisível por 5 se ele terminar em 0 ou em 5. Tudo bem? E por 10? Por 10 também não, porque não termina em 0, pessoal. E se não termina em 0, não é divisível por 10. Tudo bem? Então a gente vai ver aqui que é divisível por 2 e por 3. Agora a gente vai para o número 375. O que a gente vai ver no número 375? Que ele é divisível por 2? Não, porque não é um número par. 375 é ímpar, logo não é divisível por 2. Se a gente for tentar agora por 3, a gente vai somar os algarismos, vai ficar 7 mais 3, 10, com 5, 15. 15 é divisível por 3, então 375 é divisível por 3. Se a gente tentar por 5, a gente vai ver que como termina em 5, é divisível sim. Ou seja, 375 é também divisível por 5. E por último, por 10, a gente vê que não é divisível por 10. Por quê? Porque não termina em 0. Tudo bem? Então a gente vai ver que 375 é divisível por 3 e por 5.
E por último, 1230, pessoal. 1230, se a gente tentar por 2, a gente vai ver que dá. Por quê? 1230 é par. Se é par, é divisível por 2. Vamos ver se é divisível por 3? A gente vai somar os algarismos. 1 com 2 dá 3. 3 com mais os 3 vai ficar 6. 0 a gente não soma. 6 é divisível por 3. Logo, 1230 também é divisível por 3. Por 5, termina em 0 ou em 5? Termina. Então, 1230 também é divisível por 5. E por 10, a gente vê que também é divisível por 10. Por quê? 1230 termina em 0. Logo, 1230 é divisível tanto por 2, por 3, por 5 e por 10. O que a gente pode perceber com isso, pessoal? A gente pode perceber que um número ele pode ser divisível por mais de 1. Por exemplo, ele pode estar nos critérios de divisibilidade do 2, pode estar nos critérios de divisibilidade do 3, do 5, do 10 e daí por diante. Mas a aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham tentado resolver esses exercícios e esses você vai ver a resolução, como dito, na descrição ou comentário fixado. A aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele like, se inscreve no nosso canal. A gente está aqui numa jornada matemática, tentando traçar o melhor caminho para você se tornar melhor na matemática e também logo em outros conteúdos. Também, pessoal, acesse nosso site wineditstudy.com. Lá você vai encontrar módulos, livros, cadernos de questões, provas, simulados, tudo completamente gratuito para você poder treinar e se tornar cada vez melhor nos estudos. A gente está aqui para disponibilizar isso. Valeu, falou e fui.